Desejo a você uma boa noite, uma boa semana e espero em Deus que você esteja desfrutando de satisfação nele, mesmo em um ano complexo, difícil, complicado. Mas nós vamos avançando porque Deus assim nos chamou a fazer. Há algum tempo atrás, uns 3 anos, 2 anos talvez, a minha filha mais velha, então com 6 anos, acabado de fazer 6 anos, chegou em casa e depois da escola disse para mim que ela tinha arrumado um namorado. Depois que eu me recobrei do susto, do pânico, eu decidi dividir o pânico. E aí eu disse para ela o seguinte: como que é o nome desse cara? Ela falou do nome do coleguinha, do pré-2. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a pessoa que vai namorar com você, filha, ele tem que, no mínimo, ser melhor do que eu em tudo, porque senão você fica comigo, tá bom? E ela aparentemente esqueceu da história e foi brincar. Até que, um tempo depois, ela chegou em casa chorando, depois da escola. Eu perguntei, por que você está chorando? Ela falou, estou chorando porque eu fui falar com ele, o figurinha. E o que você foi falar com ele? Eu perguntei para ele, primeira coisa que eu perguntei para ele, figurinha, você prega? E aí, filha, ele falou que não. Eu falei, então relaxa, filha, ele tem 35 anos para aprender. Obviamente, isso é uma conversa, foi para mim uma conversa que não foi uma piada, foi um pavor mesmo quando ela falou. Mas nesse momento, uma questão se levantou entre nós e que deve ser passada para você para além das conversas infantis. Quem nós estamos imitando? Quem deve ser imitado? E como nós, ou quem nós estamos usando como parâmetro para as nossas falas, numa frase mais curta e mais precisa sobre o que eu estou querendo te dizer. Como você sabe que está certo? E essa é uma boa pergunta para se fazer. Junto com esta, a primeira pergunta de toda pessoa que se propõe a mudar absolutamente qualquer coisa, seja no nível familiar ou institucional ou num país, é: a minha igreja realmente ficará melhor se todas as pessoas passarem a se parecer comigo? O meu país de fato fica melhor se todos os cidadãos passarem a se parecer comigo? Essa é uma pergunta boa para se fazer. O tema dessa palestra é o povo de Deus, a identidade do povo de Deus no grande conflito. E há 3 coisas fundamentais neste momento desse sermão que eu e você precisamos conversar. E primeiro, para a gente dividir essa questão e conversarmos bem, é o que nós estamos falando quando dizemos sobre grande conflito. Eu vou pegar 2 exemplos fundamentais aqui, 3 exemplos. O primeiro está lá no livro de Gênesis, se você está com a Bíblia aí, livro de Gênesis capítulo 3. O primeiro versículo, enquanto você folheia, diz assim: mas a serpente, Satanás, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, estou lendo do Gênesis 3:1, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Esse é o momento que você presta muita atenção. Quando a serpente diz à mulher, é certo que você não vai morrer, ela dá um porquê. E o porquê da serpente, o porquê de Satanás aqui no versículo 5 é: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É tremendamente significativa essa fala. Porque o que Satanás está fazendo para a mulher e da mulher para o restante da humanidade é uma apresentação de Deus. Ele está demonstrando, colocando para a mulher uma ideia de Deus para ela.
Ele está dizendo que Deus sabe que no dia em que você, mulher, que você, homem, que você, ser humano, comer do fruto, seus olhos se abrem. Atrás e em volta dessa frase está dizendo que os seus olhos estão fechados, portanto, Deus restringiu você a uma existência limitada. Deus não quer que a sua vida seja maior, melhor, mais ampla, mais complexa, mais profunda do que ela é. Deus sabe e restringe você. Deus não se deu a você. Deus prende você. E você será conhecedora do bem e do mal quando comer. Portanto, no texto do capítulo 5, a tentação não é sobre o sabor do fruto. Não é o desafio do pode, não pode. O desafio, no versículo 5, é sobre ser ou não ser. Satanás desfigura diante de Eva o ser de Deus. E quando ele desfigura diante de Eva o ser de Deus, automaticamente ele propõe um novo ser para Eva, porque no dia em que você abrir os olhos, você será como Deus. Eva não foi tentada a fazer uma coisa. Eva foi tentada a se tornar outra pessoa. Portanto, a tentação está diretamente relacionada a quem Deus é e automaticamente a quem o homem é. Pense no seguinte, se você voltar um pouco no texto, você vai perceber que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não havia em nenhum ponto do planeta algo criado que tivesse algo ou uma posição mais elevada. Qualquer posição em que o homem se deslocasse seria para baixo, não tem como subir. Nada era maior do que ele entre tudo que foi criado. Quando Satanás desloca o homem na sua identidade, ele só vai deslocar para baixo, porque acima do homem, na criação, só havia Deus, o Criador. Mas repito, que esse homem pensasse no pecado, ele primeiro teve na sua mente a desconfiguração do ser de Deus, porque o homem foi feito a imagem de Deus. Se você seguir um pouco no texto, ou na Bíblia, eu quero usar como exemplo o livro de Jó, numa conversa também, nesse sentido. O texto começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa pode ser uma fala de Moisés, mas quando você pergunta para Deus o que ele falava, Deus define a identidade de Jó assim. Perguntou, diz no verso 8, ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E Deus define Jó assim: homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa é a maneira como Deus explica e define quem é Jó. Resposta de Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus define Jó de uma forma. Satanás diz que a definição de Jó, ou quem Jó era, só o é porque ele amava as mãos de Deus e não o caráter de Deus. E quando ele diz que Jó ama as mãos e não o caráter de Deus, ou seja, a fidelidade de Jó estava vinculada aos seus filhos, aos bois, às ovelhas, os camelos, as jumentas e tudo que Jó tinha no Oriente, esse era o alvo do amor de Jó, da perspectiva de Satanás. Em outras palavras, o que Deus disse: Jó me ama, porque o meu amor está nele. Satanás disse: Jó não te ama, e você não é capaz de produzir amor genuíno nas pessoas que te seguem. A identidade de Deus é desfigurada na boca de Satanás diante dos filhos de Deus que se reúnem diante dele. O que Deus aqui está enfrentando é um ataque ao seu caráter,
E o ataque é: Deus não tem a capacidade de gerar em nós um amor que produza fidelidade. A nossa fidelidade é circunstancial. Nós amamos as coisas de Deus e não Deus. Deus diz, essa pergunta só pode ser respondida por Jó. E diz a Satanás, pergunte para ele. A resposta de Jó é: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e em todas as coisas Jó não pecou. Se você avançar um pouco na sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no começo do Evangelho de Mateus, Jesus é tentado, mas antes da tentação descrita no capítulo 4, há uma declaração no verso 17, e a declaração do verso 17 do capítulo 3 diz assim: e eis uma voz do céu que dizia, e a voz é uma declaração da identidade de Jesus Cristo, Filho, quando diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus abre a boca e a sua voz enche a terra quando ele diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. É uma declaração da identidade de Jesus, o Messias que pisa a terra palestina. A seguir, diz o versículo 4, diz o capítulo 4, verso 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Há uma tentação para se transformar uma pedra em um pão, mas por detrás e baseada nela, existe uma tentativa de transfigurar, de desconfigurar a identidade. Se você é, faça, mas ao fazer, alguém deixa de ser. Se tu és. Versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Se és. Gênesis capítulo 3, Eva foi tentada a ser o que não era, apresentando-se para Eva um Deus que não era. Jó recebe no seu corpo, na sua vida, a prova da tentativa de Satanás de desfigurar o caráter de Deus diante de todo o universo, dizendo: Deus não é o que as pessoas dizem que eles são, e os filhos de Deus não são o que Deus diz que eles são. E Jesus enfrenta a tentação com a pergunta: se você é. Amigo, se você estiver prestando atenção em mim, atente para isso e anote em um lugar do seu cérebro sem trânsito para não apagar. As tentações não consistem nos ataques de Satanás para que somente ou simplesmente façamos alguma coisa diferente. Tentação, antes de tudo, é uma arquitetação do plano de Satanás para que você se torne alguém diferente. Porque se existe alguma coisa central no pecado, é que o pecado tira de nós aspectos da imagem de Deus em nós. Deus não mente, Deus não trai, Deus não é homicida, Deus não é desleal, Deus não é corrupto, Deus não é nada disso que somos tentados a ser o tempo todo. Portanto, tentação, repito, não é um ataque às suas mãos, é um ataque à sua identidade. Sempre será, se és filho de Deus, porque Deus sabe que no dia que você comer do fruto, ou seja, Deus não é tão bom quanto você acha que Ele é. Deus não é tão poderoso, diz a tentação em Jó. Deus não é tão transformador quanto você está falando que Ele é. Tira a bênção e ninguém mais segue. Quando nós juntamos esses aspectos do grande conflito, aqui na terra, entendemos no plano, olhando para esses textos, o que é o grande conflito em geral. Portanto, o grande conflito não se resume numa luta física. O grande conflito resume-se numa luta ideológica. O que começou no céu foi uma dúvida, uma pergunta, e a pergunta é, que passa do céu para a terra: Deus de fato tem a dignidade de pedir para você o que Ele pede?
Essa é a pergunta que perpassa todas as nossas tentações e todas as lutas, do jardim ao deserto, do deserto a Canaã, de Canaã a Jerusalém, de Jerusalém até nós. Quem é de fato e qual é a legitimidade de Deus para olhar para você e para mim e para nós enquanto povo e dizer as coisas que Ele exige? Porque os seus filhos não são seus filhos, e na boca de Deus, os seus filhos são filhos dele. O seu carro não é seu carro, na boca de Deus, o seu carro é dele, sua casa é dele, seus pensamentos são dele, o coração é dele, e tudo que você faz de bom merece o aplauso para ele, e tudo para ele. Então Satanás se levanta e fala: Deus não tem essa dignidade toda, porque ele não é capaz de fazer isso, e não pode. Isso é tirania. Agora, por favor, entenda uma coisa, isso é uma coisa muito importante. Pastor Tim, aqui falando de uma revolução, iniciou o seu sermão falando sobre uma das primeiras ou mais significativas revoluções burguesas, que foi a Revolução Francesa e o Iluminismo. Há um conceito importante nas nossas definições políticas assim, e eu vou usá-la como exemplo. Qual é a diferença de um governante, um rei soberano de um tirano? Isso é muito importante, porque isso é conceitual. Um tirano pode ser soberano. Entenda por soberania aquele que dentro dos seus domínios pode, sem nenhum tipo de impedimento, exercer a sua vontade. E nisso podemos dizer: Deus é soberano? A resposta é sim. Dentro dos domínios de Deus, ele exerce livremente, sem impedimentos, a sua vontade. O que é um tirano? E onde está a diferença entre a tirania da qual Deus é acusado e a soberania de Deus a qual nós aceitamos? A diferença fundamental do soberano para o tirano é que um rei soberano manifesta a sua vontade através da sua lei. Quando o absolutismo mundano do mundo, da história do mundo, cedeu lugar ao republicanismo, a diferença entre um rei absolutista e de um Estado republicano, democrático de direito, é a lei. Portanto, você sabe quando erra, você sabe qual é a punição como erra, e você sabe exatamente o que fazer para não errar. Você sabe quando acerta. Portanto, Deus, ele manifesta claramente a sua vontade quando ele diz assim: eu sou Deus zeloso, eu não vou deixar, eu não gosto, desagrada-me você usar indevidamente a minha imagem. Fica claro, todo mundo sabe disso. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não faça, não me desonre dessa forma, não fique preenchendo seus cheques e dando para eu assinar. Assuma você a sua fala: eu não gosto disso. Deus disse claramente qual é o seu gosto, o que deixa o coração dele feliz. Ele diz: eu sou o seu Criador, portanto eu digo qual é o dia que separa para a gente adorar, e esse dia de exclusividade relacional e de adoração é o sétimo. Senhor, por que não é o sexto? Porque você não é o Criador, Ele que é. Se você fosse, você poderia escolher qual é o dia, mas Ele que é o Criador. Então ele disse: é o sétimo, porque o sétimo dia descansou. Foi nesse. Eu gosto de ter exclusividade com você, relacional com você. Ah, tem mais coisas. Eu acho muito sério que você leve os pais a sério, porque eu coloquei os pais na sua vida para me representar. Eles me representam na sua casa, portanto, honre-os. Você sabe muito sobre mim através deles. Não mate, não furte, não adultere, não cobice, não minta. Está fácil. O que passar disso, você faz. E muitas vezes alguém chega para mim e fala assim: eu queria saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a lei. Simples assim. Eu queria saber qual é o plano de Deus na sua vida. É a lei, é o plano de Deus na sua vida. E o que está escrito? O resto você faz. Não é pecado se você está pensando em fazer odontologia e acabou fazendo engenharia. Não tem nada de pecado nisso. Nada, porque Deus não abençoa a odontologia ou a engenharia. Deus abençoa você quando na sua lei você medita e fica e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele facilitou muito.
Deus manifesta e diz para todos os seres criados que o que Ele quer que aconteça no universo dele é que as pessoas se amem. Amem a Ele, amem o próximo, e deixou isso bem claro. E o que não é amor o desagrada, e o que não é amor não permanecerá. Isso não é tirania. Isso é um Deus que reina, legislando e se revelando. Deus não nos surpreende na sua vontade. Ele sempre nos surpreende na sua graça, mas na sua vontade não. Sua vontade é manifesta. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes manifestar o seu desígnio, o seu desejo aos seus servos, os profetas. Todo aquele que deseja agradar a Deus sabe exatamente como fazê-lo. Todo mundo. Isso é Deus. A acusação, portanto, de um Deus tirano é contra-argumentada com Deus na lei. Mas lembre-se, em Gênesis, Deus foi acusado. Em Jó, Deus foi acusado de não ser capaz de produzir na terra um povo capaz de obedecê-lo. Se você está com a Bíblia aí, eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo de confissão de Davi. Ele diz algo no Salmo da sua percepção a respeito de Deus, e em dois textos, esse aqui eu vou ler quando Davi fala, e a maneira como Paulo lê Davi. Salmo 51, versículo 4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Note como ele termina a frase: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu vou ler devagar. Davi fala que ele pecou contra Deus. Ele pecou contra Deus somente, e fez o que é mal perante os olhos de Deus, de maneira que Deus será tido, será considerado, será avaliado e considerado justo na maneira de falar, e será considerado, tido, puro no teu julgar. Portanto, alguém está julgando quem julga. Ele será tido, e a pergunta é: tido por quem? Quando você vai para o livro de Romanos, capítulo 3, verso 4, e se você já bateu o olho no livro de Romanos, você vai perceber que Romanos 3, 4 tem um recuo aí, ou seja, é uma citação. No começo, no meio do argumento, ele fala: de maneira nenhuma, mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, e o que está escrito, ele está citando o Salmo 51, para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Tremendo texto, e a maneira como Paulo vê as coisas, porque ele está dizendo que Deus sai vitorioso de um julgamento. Então, obviamente, a presença do povo de Deus nos últimos tempos, a presença do remanescente de Deus nesse tempo do grande conflito, tem um papel fundamental no julgamento, porque desta perspectiva do grande conflito, o acusado de não ser capaz de produzir um povo fiel na terra, que cumpra os mandamentos, é Deus. Satanás acusa Deus de exigir obediência sem dar a capacidade de obedecermos. Não há voluntariedade na acusação. Satanás acusa Deus de não amar o suficiente a ponto de fechar os olhos para que nós só possamos obedecê-lo. Diz ele em Gênesis por que os olhos estavam fechados. Deus é julgado e usa como prova o remanescente. Ele fala: pergunta para Jó. Portanto, muito importante é dizermos que há um julgamento que acontece no céu, que começou no dia 22 de outubro de 1844. Tão importante quanto dizer é que enquanto o julgamento acontece no céu, a prova da capacidade de Deus e do poder de Deus está vivendo de calça jeans e camiseta, de terno e gravata, procurando emprego, terminando um doutorado na terra. Essas pessoas. Isso é identidade. Isso é identidade. Qual é a identidade do povo de Deus na terra? A identidade do povo de Deus na terra é uma radical fidelidade aos mandamentos de Deus,
porque a radical fidelidade aos mandamentos de Deus é a mais significativa prova de que Satanás estava errado. Essa é a maneira como nós pisamos. A identidade do povo de Deus é a resposta. Por favor, continue pensando e veja comigo esta coisa. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus. Eva foi feita à imagem e semelhança de Deus. O texto bíblico diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Adão olhou para Eva, nua, e não sentiu vergonha. Por que não sentiu vergonha? Porque Eva foi feita à imagem de Deus, e quando Adão olhou para Eva, ele viu Jesus nela. E o desejo que Adão tem por Jesus se agradou na imagem de Jesus vista na sua mulher. Quando Eva olha para Adão, não tem como sentir vergonha, porque Adão é a imagem de Jesus por fora. Adão era Jesus por fora e tinha o Espírito de Cristo por dentro, porque para que Adão deixasse de ser sem forma, ele foi formado do barro, e quando ele deixou de ser vazio, ele foi cheio do sopro de Deus. Portanto, Adão nasceu cheio do Espírito. Eva olhou e gostou. Eu vou usar o texto preferido do momento para explicar isso. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Se você está com o seu coração inclinado a se submeter ao Senhor, quando você olhar para o seu marido e ver Cristo, isso vai ser automático. Maridos, jamais ouse achar que alguém vai se submeter a você, porque quem quer se submeter a Cristo e não ver Cristo em você, tem a obrigação de não se submeter. As pessoas não encontram-se com Cristo quando elas vêm para a igreja. Se você está olhando para uma pessoa, evangelizando uma pessoa, esperando que ela se encontre com Cristo, trazendo-as para a igreja, você não entendeu nada. As pessoas devem se encontrar com Cristo quando elas se encontram com você. E quando elas seguem Cristo e você vem para a igreja, elas vêm atrás de você. Nunca diga, quando for para a igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Jesus só é visto na igreja através das pessoas. Só é. Jesus não é visto nos bancos. Jesus não é visto na mobília. Jesus não é visto nos prédios. Tudo que você ouviu de Jesus foi uma pessoa que falou. Sempre é. Porque Jesus escolheu assim. Quando Pedro e João estavam na escadaria do templo, em Jesus ele disse: olha para nós. Porque para isso eles foram salvos. Quando Adão e Eva se olharam, eles se viram em Cristo e gostaram demais. Quando Adão e Eva se viram estragados pelo pecado, Adão olhou para Eva depois do pecado e sentiu uma enorme vergonha e preferiu ver um monte de mato em cima dela do que o que ele tinha visto. Quando Eva olha para Adão sem Cristo, depois do pecado, ela não gostou e eles fugiram envergonhados, porque é exatamente esse o efeito. Maridos, você pode estar preocupado com as frases que ouvimos ultimamente a respeito de estarmos muito ausentes de casa. Não é a sua ausência em casa que pode danificar a sua família. É a ausência de Cristo em você, na sua casa. Porque se você ficar 24 horas do seu dia em casa e Cristo não aparecer, não vai salvar a sua família. É Cristo que está ausente nas famílias e não os maridos. É Cristo que precisa aparecer, porque para isso fomos feitos, e nós somente encontramos a nossa identidade em Cristo. Por favor, compreenda o que eu vou te dizer. Se nós não tivermos uma perfeita concepção de quem é Cristo, jamais conseguiremos entender quem nós somos. Você não entende o ser humano estudando o ser humano, porque o ser humano é uma percepção, ele é uma concepção, ele é um ser danificado pelo pecado.
Nós costumamos dizer, errar é humano. Legal é falar o errar é humano, mas se você pensa que o ser humano foi criado à imagem de Deus, errar não é humano, errar é pecaminoso, porque o ser humano não foi feito para errar. Você só entende o que é erro quando você olha para Cristo e não encontra isso lá. Sem Cristo nós não nos entendemos, sem Cristo nós não conseguimos entender nem o que é pecado e nem o tamanho do pecado, porque o meu pecado perto do seu é pequeno, mas quando eu olho o meu pecado comparado ao caráter de Cristo, ele é gigantesco, e só olhando para Cristo conseguimos compreender o que é e o tamanho do pecado. É só olhando para Cristo que eu consigo entender o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Não é possível me compreender sem a figura de Cristo, e jamais conseguiremos compreender o que é a igreja sem Cristo, porque é o corpo dele. E numa sequência assim, nós compreendemos Deus através de Cristo, e é através de Cristo que nós compreendemos a missão. Sem Jesus você não sabe o que é missão. Não dá para saber o que é missão sem entendermos que somos seguidores de um Deus missionário. E não conseguimos compreender o que é a igreja sem compreender o que é missão. Onde está o nosso problema? Quando a gente, a partir da igreja, quer compreender o que é missão, quer compreender o que é Cristo e quer compreender o que é Deus. Aí nós vamos compreender tudo errado. Mas uma outra coisa muito pior: Cristo não pode ser compreendido a partir das perspectivas e necessidades que nós temos. Eu vou explicar. 2 discípulos estão descendo a caminho de Emaús. Os olhos deles estão cheios de tristeza. Olharam para Jesus, olharam para a cruz, olharam para todos os acontecimentos do final de semana em Jerusalém e interpretaram tudo a partir da tristeza. E a partir da tristeza, caminhando com Jesus, eles não compreenderam quem é Jesus, porque Jesus nunca vai ser compreendido a partir da sua perspectiva ou a partir da sua tristeza. Alguns discípulos estavam ansiosos por uma revolução que os tirasse da opressão romana, portanto não compreenderam Jesus, porque Jesus não pode ser compreendido pela ótica da necessidade, Jesus não pode ser compreendido pela ótica da fome, Jesus não pode ser compreendido pela ótica da opressão, porque quem compreende Jesus pela ótica da opressão, e ele fala, vou para a cruz e não vou te dar mais pão, essa pessoa grita, solte Barrabás. Porque isso é uma compreensão equivocada de Jesus pela ótica da opressão. Não se compreende Jesus a partir da ótica das necessidades humanas. Não se compreende Jesus pela ótica da tragédia. Não se compreende Jesus pela ótica da necessidade, da tristeza, da raiva, da fome, das confusões e vicissitudes próprias da história humana. Você vai entender a fome, a tristeza, a raiva, a opressão, a discriminação, a segregação, a mágoa, da ótica de Jesus. É o contrário. Jesus dá sentido para essas coisas, mas essas coisas não dão sentido para Jesus. O que ele está chamando é, você não entende nada, se você não me entender. Mas se você abrir a sua Bíblia e ver mais um pouquinho, e essa é a parte final, você vai entender que Jesus nos desafia a algo grande e tremendo, para compreendermos. Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 26 e 27, inicialmente. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pergunta, eles ficaram 3 anos e meio com Jesus e não compreenderam completamente Jesus, e Jesus fala assim, o Espírito Santo vai dar testemunho de mim, ele vai falar para vocês coisas que vocês ainda não sabem. Agora eu não posso falar, que você não pode suportar, mas quando ele vier, vocês vão saber muito mais. E a pergunta, mas como alguém vai saber mais de Jesus depois que Jesus for embora? E ele completa, você vai saber mais porque o Espírito Santo não vai andar com você, ele vai andar em você. Portanto, o nível de intimidade que ele propõe, que ele designa que você tenha com o Espírito Santo, é incomparavelmente maior do que Pedro, André, Tiago, João ou qualquer outro dentro do barquinho estava com Jesus. E vós
também testemunhareis, diz o verso 27, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo vai dar testemunho de mim, ou seja, ele vai dizer para você, ele vai ter um nível de intimidade com você, ele vai viver em você, de forma que você me conheça com muito mais profundidade, e quando você me conhecer com mais profundidade, o mundo vai me conhecer com profundidade, porque a missão do Espírito Santo é revelar. Quando você olha para o capítulo posterior, o capítulo 16 do Evangelho de João, o verso 13, Jesus não diminui a complexidade e a profundidade da fala quando ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A Bíblia fala muito do Pai, a Bíblia fala muito mais do Filho, mas ela fala pouco do Espírito. Um leitor desavisado, desatento, pode dizer, e muitas confusões aconteceram na história, por essa Bíblia falar pouco do Espírito, mas isso é como dizer que William Shakespeare não existe, porque ele não é citado em Romeu e Julieta. O Espírito Santo não falará por si e nem de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de quem? De Cristo, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Isso é tremendo, verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amigo, associando as duas coisas que você ouviu desde o começo, a identidade do povo de Deus é uma radical obediência à lei, uma fé em Cristo Jesus, mas o homem não é separado daquilo que o povo de Deus é. Portanto, a identidade do povo de Deus é construída pelo Espírito Santo nele. A igreja nasce como o homem nasce. O homem é sem forma, vazio. Deus dá forma e enche do quê? Do Espírito. Uma igreja sem Cristo é sem forma, ela é vazia. Deus dá forma para essa igreja quando Ele nos junta, mas Ele enche a igreja do Espírito Santo, porque a igreja nasce do Espírito, como a Bíblia nasce do Espírito, como Jesus em Maria nasceu do Espírito, como Adão nasceu do Espírito, e quando o Espírito Santo desce e enche a igreja, o corpo anda, o corpo tem vida. Portanto, uma igreja é como um homem criado, é como Adão, ele é Cristo por fora e Espírito por dentro, e o Espírito por dentro revela Cristo por fora. Me pergunta, qual é radicalmente a identidade da igreja? Não posso dizer outra coisa para você. A identidade da igreja é Cristo. Preciso também te dizer umas coisas. Isso significa que todas as nossas respostas devem necessariamente ser resposta de Cristo. Um exemplo. 2020 foi um ano singular, não somente por causa da pandemia. 2020 foi um ano singular porque nós voltamos a discutir coisas inimagináveis. 2020, ou 2019, 2020, nós estamos discutindo sobre a ciência, e nunca se discutiu dos últimos anos, com tamanha profundidade, um questionamento a respeito de ciência. Tem gente hoje perguntando se vai tomar vacina ou não. Isso não era tão pontual como é hoje. Nós nunca discutimos racismo como discutimos esse ano. Na semana passada, eu vi um jogo da Champions parar. Eu sou brasileiro. Em 94, a suspensão do carro atravessou a cabeça do piloto. E a corrida não parou. Mas o jogo da Champions parou. Não é pouca coisa. Estamos discutindo seriamente muitas coisas e falando muitas coisas. E o que eu e você como igreja hoje precisamos discutir é se nós vamos ser termostato, que determina a temperatura do ambiente, ou vamos ser termômetro, que simplesmente indica como é que está a temperatura lá fora. Essa é a nossa pergunta de todo dia. Todo dia. Se as polarizações são sentidas na mesma intensidade aqui dentro, nós não somos termostato mais.
nós viramos termômetro. Não estamos indicando, só estamos indicando a temperatura. Mas como Jesus responderia isso? Jesus, o que é machismo, Jesus? Jesus vai falar, machismo é pecado. Ele resolve rápido. Qual é a solução para pecado? Graça, poder regenerador de Cristo. Senhor, o que é racismo? Racismo é pecado. E qual é a solução para o pecado do racismo? Graça e poder regenerador de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando Eva olhou para Adão saindo do Éden, Adão estava coberto com uma vestidura do cordeiro. Portanto, quando Eva olhou para Adão saindo do Éden, ela viu Cristo e gostou de novo do que viu. Quando Adão saiu do Éden e olhou para Eva, Eva estava vestida com a pele do cordeiro. Portanto, graça é devolver para alguém a visão de Cristo que um dia foi visto nele. Qual é a solução para o pecado? Não há outra. Não há outra. Eu não estou dizendo que políticas de ação afirmativa são desnecessárias. Não estou dizendo e nunca vou dizer isso. Eu não estou dizendo que ações de advogados, de médicos, de políticos, de movimentos sociais devem ser automaticamente jogados para o lado de lixo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você para numa plataforma cristã e não diz que os problemas do mundo são causados pelo pecado, você está ocupando indevidamente o espaço que deveria ser usado por um seguidor de Cristo. Porque Cristo nunca falou das folhas ou dos frutos de uma árvore sem falar das suas raízes. Podemos discutir qualquer assunto, como Cristo discute. E quando ele falou com a samaritana, ele falou do que era o problema, para falar da solução. É pecado. Ponto. Vai buscar seu marido. Não é meu marido. Disseste bem, você já teve 5, esse cara não é seu. Vamos resolver isso aí. Mas ele não deixou ela com sede. Cristo fala do pecado e se apresenta como solução para ele. Isso é falar como Cristo. Eu termino dizendo para você o seguinte: se o ser de Deus e o fazer de Deus nunca se dissociam, há algumas coisas que, se você esquecer de tudo que eu vou falar, não se esquece disso. Estamos aguardando o derramamento daquilo que chamamos de chuva serôdia. Chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo, mas anote isso. O Espírito Santo não será derramado, amigo. Não, isso é uma força de expressão. Ele já desceu. No dia do Pentecostes ele desceu, e depois que ele desceu no Pentecostes ele não foi embora. O Espírito Santo será derramado, o Espírito Santo será aceito, porque ele já está aqui, ele não foi aceito por você, por mim ou por qualquer pessoa que esteja desejando, que esteja querendo, que esteja falando por isso. O Espírito Santo está aqui, e se todos quisessem, todos queriam, mas o que o Espírito Santo fará na vida do povo, na vida da igreja, na minha e na sua vida, não é te transformar num super crente. O que o Espírito Santo faz é nos dar identidade. Como? Gálatas capítulo 5. Você já sabe qual é o verso que eu vou ler. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é... Presta atenção nisso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Voltando, eu vou reler. Mas a personalidade de Cristo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando você olha nos evangelhos de Mateus a João e vê a maneira como Jesus pensava, o que produzia seus pensamentos e como ele reagia a tudo na vida, ele reagia em seu caráter, porque o caráter de Cristo é manifestado em amor. Ele é amor, ele é alegre, paz, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso. Aprendei de mim e de um absurdo, fantástico domínio próprio. Ninguém chega perto de ser tão focado como Jesus era. O que o Espírito Santo faz em nós é reproduzir em nós o ser de Cristo, porque fruto do Espírito são traços da personalidade e do caráter de Cristo.
Chuva serôdia, ser cheio do Espírito, é ser cheio, gloriosamente cheio, de traços da personalidade de Cristo. Quando Satanás diz que Cristo não é, Deus fala, olha para lá. Olha para lá, que eles estão dizendo quem eu sou. Eles estão, viste meu servo Jó? Pergunta para ele. E Jó mostra. Mas a obra não termina com o ser apenas de Cristo, porque o ser de Cristo, o ser da igreja, o seu ser, nunca se dissociará do fazer. Para que vejam as vossas boas obras, diz o texto, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Portanto, dar a glória e ver para glorificar estão associados. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, diz o 9, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, as operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento do Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. O que é isso? Isso é fazer tudo que Cristo fazia, que se você olhar os evangelhos de Mateus a João, você vai ver Jesus fazendo tudo isso aqui. Frutos, ser como Cristo. Dons, fazer o que Cristo fazia, inseparavelmente. E o caráter de Cristo se manifesta no seu povo. Qual é a identidade do povo de Deus no grande conflito? É Cristo. É Cristo. Ele fala como Cristo. Ele faz como Cristo, inseparavelmente. Cristo. Ele fala como Cristo. Eu já disse isso aqui e em muitas outras ocasiões, mas nunca será demais dizer para você mais uma vez. Essa cidade nunca vai mudar como Cristo pensou, com pessoas marchando para Jesus. Essa cidade muda quando pessoas marcham como Jesus. O Evangelho não é pregado ao mundo poderosamente quando a gente fala de Jesus. O Evangelho ao mundo é pregado poderosamente quando a gente fala como Jesus. Como Jesus. Andar como Jesus. Falar como Jesus. Responder como Jesus. Reagir como Jesus. Falar como de Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo. Quem são estes? Quem são estes? Os que andam como Cristo. Pergunta feita, resposta dada. Quem é Deus? Olha para eles. Eles foram feitos à minha imagem. Amigo, um dia Cristo disse: queria pisar a cabeça da serpente. Esse mesmo Cristo, em Romanos 16, 20, que o Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Você, com certeza, lembra-se do incêndio na Boate Kiss. Lembra disso? Aquele show de bizarrices. Um negócio absurdo. A gente olha assim e pensa, como que um negócio daquele pode acontecer? Foram muitas pessoas mortas. Vou te dar um número mais preciso. 245 pessoas mortas, 680 feridos. 2h30 da manhã, alguém resolve acender um fogo de artifício dentro de uma boate. Mas o que impressiona dessa história é que 90% dos corpos foram encontrados dentro do banheiro. E eles não foram mortos pelo incêndio, pelo fogo em si, mas pela asfixia. E a razão é que quando o incêndio começou, muita gente correu para a porta para sair. Eles viram o fogo pegando em objetos altamente inflamáveis. E quando eles correram para a porta, alguém parou na porta e disse: cadê a comanda? Volta e paga. Aí vocês saem. Alguém que na porta olhou só para a porta e não olhou para o incêndio. E falou: paga a comanda. Eles voltaram para pagar a comanda.
Mas a fumaça já tinha tomado conta de tudo, e quando eles naquela correria saíram, a porta do banheiro era exatamente igual à porta de saída, às saídas de emergência. E a maior parte das pessoas foram encontradas no banheiro, porque no desespero eles bateram naquela porta do banheiro. E banheiro só tem uma porta. E encontraram a morte lá dentro, num beco sem saída. Esse é o meu mundo. Esse é o meu mundo. Onde tem muita gente que quer se salvar, mas não conseguiu encontrar essa salvação, porque a identidade de quem estava na porta estava desfigurada. E muita gente está encontrando a morte, porque está procurando a salvação na porta errada. Na porta errada. A grande pergunta, e eu termino com essa pergunta, é: quem é você? E o quanto você tem se posicionado como um sinalizador para aqueles que hão de ser salvos? Qual porta você se posiciona? E de que maneira você vê a passagem por essa porta? Vós sois a luz do mundo. Dessa mesma boca saiu a frase: eu sou a luz do mundo. Que a minha oração e a sua hoje seja que a luz do mundo, Cristo, seja plenamente vista em nós. Cristo em nós, a esperança da glória.